Opa, Márcio! Opa, agora sim. Agora sim. E aí, meu amigo, Ah, tudo tudo bom? bom, cara? Graças a Deus. Seja muito bem. Joia. Pessoal, eu sempre gosto de abrir as lives com as devidas apresentações. Esse é o meu grande amigo, Márcio Scarpellini, o cara responsável em me apresentar o pão com mortadela do Mercado Público de Sim, São Paulo, o pastel de bolinho, bacalhau do Mercado Público de São exato. Paulo. Bolinho de bacalhau, Inclusive, a 25 de março, exatamente. andei de metrô, fiz tudo aquilo que qualquer paulistano faria no seu dia a dia. No seu dia a dia, exatamente. Vontadinha, e o Márcio é um dos grandes responsáveis por isso. Bom, gente, o Márcio Scarpellini é um amigo meu, intelectual, cristão, desenvolve um trabalho incrível na área de educação. Você precisa conhecer a proposta do Colégio Ouro Preto, mas eu gostaria de contar um pouquinho de com quem vocês estão conversando hoje à tarde. Ele é casado com a Patrícia, uma pessoa sensacional, e ele é pai do João Pedro e também da Manuela, pastor da equipe do Mevan Sudeste, como eu já falei, juntamente com o apóstolo Juscelio dos Santos e a sua família. Ele é empresário, administrador de empresas, cientista social e pedagogo. E ele, então, é diretor executivo do Colégio Ouro Preto, em São Paulo, que tem Isso uma aí. metodologia de ensino revolucionária, pautada em criacionismo, não em evolucionismo, sabe, com essas crianças têm uma experiência com a educação altamente produtiva, frutífera, que as fazem desenvolver de forma muito especial. Bom, o nosso tema de hoje é aprendizagem e cultura pós-Covid-19, não é? A gente sabe que a Bíblia fala sobre que a ciência ela se multiplicaria no livro de Daniel. E quando fala sobre a ciência, ela está falando única e exclusivamente da busca por conhecimento. Ou seja, as pessoas vão querer saber mais sobre tudo o que está acontecendo ao seu derredor. Ou seja, elas vão querer construir conceito. E construindo conceito se forma cultura. Bom, eu estou sendo muito embrionário aqui, mas eu tenho uma pessoa que é especialista, que está aqui na nossa frente, que vai poder falar muito melhor sobre isso para a gente, né? A gente tem uma introdução aqui que é bem bacana, que fala mais ou menos assim. Em um mundo pós grandes transformações, pós-dilúvio, pós grandes descobertas, pós-revolução industrial, tecnológica e, por que não dizer, comportamental, conhecer a cultura anterior, isso fala de legado humano, legado geracional, essas conexões que precisam acontecer entre uma geração e outra, é fundamental nós entendermos o contexto e que nós estamos vivendo hoje e nos prepararmos para os dias futuros. O que eu tenho visto é que as pessoas foram pegas de calças curtas, ou seja, elas não estavam acompanhando a evolução das coisas. E de repente o mundo parou e foi se necessário uma mudança brusca e repentina, né? E aí então começou a acontecer um processo de aceleração. Nem sempre ele é positivo, porque muitas vezes o aprendizado ele envolve processo e às vezes a gente não tem tempo para assimilar essas bases processuais, né, da mudança, mas o fato é que essa mudança aconteceu e a gente está no meio desse caos. Bom, cultura e aprendizagem são alavancas sociais em tempos como esse que nós estamos transitando. Então, não tem como a gente não discutir esses assuntos extremamente importantes. Até você que é empreendedor, que não é da área da educação ou não move com a área da cultura, você precisa entender em que ambiente novo os seus colaboradores, a sua empresa e a sua marca vai estar inserido daqui para frente. Ou seja, em que lugar dentro da cultura nós estamos ingressando nesse exato momento. Além disso,
nós teremos novas formas de treinamento, recrutamento, capacitação, desenvolvimento ligados à educação. Então, até as metodologias de treinamento dentro da sua companhia, dentro da sua empresa, precisam mudar. Então, a gente precisa realmente discutir isso. Então, nós estamos não apenas em um tempo de mudança, nós estamos num tempo de mudança de tempo mesmo. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu acredito que nós estamos mudando uma era, né? Exatamente. A gente acessa uma era. Eu esperava algo, profeticamente, algo diferente para essa nova fase que nós estamos vivenciando. Afinal de contas, nós estamos adentrando ao novo século, né? Nós estamos em 2020 e, portanto, eu imaginava que realmente a gente iria ter algumas mudanças, mas eu não imaginava que elas eram tão drásticas. E nós estamos vivendo mudanças semelhantes às grandes inflexões da história da humanidade. Estou falando pós-guerra, estou falando, pós-revoluções. E aí, como é que fica? Nós, gestores, nós, pessoas que administramos dentro de um aspecto gerencial, quais são as atenções que precisa ter para esses novos aspectos emocionais, espirituais, culturais? Até mesmo a própria igreja, nós como pastores, como corpo de Cristo, qual é a resposta que a gente vai ter em relação a isso tudo, né? É o fim do mundo? Talvez seja o fim do mundo como nós conhecemos, porque eu sei que depois que tudo isso passar, nós vamos ter uma nova configuração na humanidade, né? E aí a gente vai ser pego pelo que a gente chama de mudança na linha do tempo ou mudança na história. Nós realmente estamos no início de uma nova década. Então você está na nossa live hoje, Márcio Scarpellini, faça suas colocações iniciais e logo, logo, então, a gente começa as perguntas. Fique à vontade, você está em casa, você está na sua sala. Com certeza. Jacques, é um prazer, uma honra enorme estar aqui com você. Eu tenho acompanhado as lives diariamente. Acho que tem sido um tempo de contribuição profunda, né? Sem um trocadilho com o GPC, mas é um fato. Nós estamos, de fato, contribuindo profundamente nesse momento de mudança, né? Existe o caos, né? O chamado caos, mas eu acho que o caos não é a melhor terminologia utilizada, porque caos, na verdade, é um grande vazio, é uma grande bagunça, mas nós estamos passando por um momento de mudança, né? Mudança drástica de tempo, mudança de costumes, mudança tecnológica, mudança principalmente comportamental. Então, eu tenho acompanhado as lives, tem sido muito profundo, tem ajudado muita gente, com certeza, aberto a cabeça de muita gente, aberto a reflexão, né, de muita gente. E eu estou encantado com o quanto nós, que conhecemos um Deus verdadeiro, vivo e atuante, temos a contribuir com a sociedade. Esses dias eu assisti uma live de um grande físico, alguém que eu tinha em alta consideração, e eu olhei assim, depois de assistir a live toda, eu falei, puxa vida, esse cara é um expoente da ciência. E ele foi tão raso, mas ele foi tão superficial na análise que ele fez, que a gente cria coragem de compartilhar aquilo que nós sabemos e falamos no dia a dia, né, corriqueiramente. Por quê? Porque nós trazemos verdades eternas. Nós trazemos verdades que não dependem da conjuntura social, da conjuntura de saúde, de macroeconomia, mas nós trazemos verdades eternas que valem para tempos de paz e tempos de guerra, que valem eternamente, né? Então, a nossa análise de tempo, isso é muito ligado à ficção científica, que eu gosto demais de ficção científica, né? E assim, nós podemos e temos a capacidade e a condição de fazer uma análise do tempo da perspectiva de fora do tempo, porque o Deus que nós servimos criou o tempo. Logo, ele não depende do tempo para analisar o que está dentro do tempo. E nós temos acesso a isso, né? Então, a nossa conversa hoje talvez seja diferente, né, de outras, porque a gente vai analisar um pouco da parte antropológica desse momento, né? Sim. É algo que o meu pastor Juscelio, ele sempre faz a comparação do carro, né, e da corrida. Então, alguns se preocupam com a corrida, outros se preocupam com o carro. Hoje a gente vai fazer um misto, mas a gente vai falar um pouco mais do carro, né? A gente vai falar um pouco mais
daquilo que nos toca enquanto indivíduos, né? E indivíduos completos, indivíduos que foram trazidos para dentro de casa e como gestor educacional, como você já nos apresentou, nós temos observado qual a diferença, aliás, em relação a pessoas que compartilham um espaço geográfico e famílias de verdade. São duas coisas diferentes, né? Então, existem pessoas que moram junto, mas não compõem um núcleo familiar. E nós temos visto isso de forma intensa, de forma muito forte, e isso com certeza vai mudar a nossa forma de lidar como seres humanos. Então, é um prazer enorme estar aqui e vamos navegar por esse assunto que é tão vasto e tão maravilhoso, que é cultura e educação, né? Como você disse, isso impacta diretamente na vida dos gestores. Por quê? Toda organização tem uma cultura organizacional, né? Então, existe uma língua, né? Tem a língua do pescador. Pedro foi reconhecido, né, pelo idioma que ele falava. Não, você fala como quem anda junto com Jesus. Então, cada instituição, seja ela religiosa, empresarial, familiar, ela tem um sotaquezinho, né? E isso denota e demonstra qual a cultura daquele lugar. Por isso, a cultura é muito importante, né? E educação diz respeito a como nós passamos os valores que nós, gestores, temos e acreditamos, aqueles que estão trabalhando junto conosco, né? Então, educação, nós precisamos hoje, e a gente vai tocar nesse assunto, desassociar da educação formal, né? A gente vai voltar lá no tempo, numa educação com base mais na cultura oriental, ok? Que é uma educação que não termina no banco escolar, mas que ela vai durante toda a vida, né? É dessa educação que nós estamos falando hoje aqui. E é nesse caminho que eu acredito que a educação e a cultura serão levadas daqui por diante por meio dessa tempestade que estamos passando. Uau! Eu acredito que eu gosto muito de surfar nessa onda, porque ela é quase que filosófica, quase que Muito. né? E a gente vai discutir. Existe uma diferença muito grande sobre sodalidade e modalidade, né? Sim. Você falou sobre a questão da cultura oriental, né? Até mesmo a questão da concepção de tempo para eles é diferente, né? Totalmente Por diferente, exemplo, sim. nós vamos fazer uma visita para alguém, a gente meio que cronometra o tempo em que nós vamos ficar na casa dessa pessoa. E aí a gente já sabe mais ou menos quanto tempo a gente vai utilizar para resolver aqueles questionamentos, porque a gente já vai com objetivos, metas traçadas. Quando se faz uma visita, por exemplo, como na Índia, né, você está com a pessoa. E estar com a pessoa independe do tempo, independe do clima, independe do ambiente. Você está com a pessoa, você não cronometra nada. Você deixa com que as coisas aconteçam, porque existe aí um processo de desenvolvimento em estar em contato com o outro, né? Sim, então, a exato. experiência é mais importante do que o propósito, né? Então, na nossa cultura ocidentalizada, nós tomamos muito as análises e uma vivência quantitativa e menos qualitativa, né? Existe um provérbio judaico que diz o seguinte, que duas pessoas que se encontram com dois pedaços de pães podem sair cada um com o seu pedaço de pão ou com uma parte do pão do outro. Mas duas ideias que se encontram, elas se fundem, né? Então, nós saímos com mais uma ideia, com uma nova ideia, com uma terceira ideia, ou com uma ideia transformada. Então, a cultura oriental, ela é mais, nesse sentido, qualitativa do que quantitativa, né? Então, como você falou, aqui no Ocidente, a gente soma horários, soma compromissos. Num pensamento mais oriental, mais próximo àquilo que nós trouxemos da cultura judaica, a fusão, a vivência humana, a troca de concepções de mundo, ela é mais preponderante. É ela que importa mais nas relações. Márcio, assim, eu tenho falado, né, assim, de forma deliberada, tá, sobre essa mudança de tempo. Eu sou apaixonado por falar sobre tempo, você sabe disso, e realmente eu sinto, né, eu tenho essa impressão no espírito de que realmente a gente está passando por um período de séria mudança, né? Mas eu ainda não discuti isso com ninguém. Isso tem sido uma perspectiva pessoal apenas, né? Eu tenho falado aqui em casa com a Josi, tenho falado nas lives, mas tem sido muito mais um monólogo do que uma construção. Eu ainda não conversei com ninguém acerca disso. Mas,
Será que, de fato, nós estamos passando por esse momento de inflexão, nós estamos passando por esse período de mudança na história humana, ou será que a gente está exagerando um pouquinho nessa perspectiva? Será que isso é realmente real? Eu penso assim, Jackson, todo momento de mudança, ele não é uma linha contínua, não é linear para todos, mas ela é uma faixa, né? Então, nós estamos sim passando por um momento de mudança. Algumas pessoas, algumas instituições, empresas, enfim, ou até sociedades inteiras, podem continuar do jeito que elas sempre foram. Então, vamos supor que hoje apareça, seja comprovado que um remédio X cure a Covid-19 e todo mundo volta. Muitas pessoas voltariam hoje tal qual estavam, tanto quanto estavam há um mês atrás, né? Porque tempos de mudança, eles estão postos. Agora, como eu, Márcio, eu, Jackson, me relaciono com a mudança, é uma decisão minha. Ou seja, não dá para analisar sociologicamente uma mudança de uma forma igualitária para todas as pessoas. Por quê? Porque nós temos histórias diferentes. O que nós temos para trocar com a situação que nos foi imposta? A nossa história. Então, Claro. a minha cultura pessoal, a minha cultura familiar, a minha cultura religiosa, a minha cultura empresarial, irá fazer mostrar um arcabouço daquilo que eu tenho em mim para me relacionar com esse momento. Tá, Então, cada um tem. então você entende que a pandemia ela é global, mas o impacto da mudança ela é específica para cada lugar do mundo, dependendo da cultura. Acho que mais até, se ela o impacto é individual. E a gente pode fazer uma analogia aqui com o reino dos céus. O reino dos céus está posto. O que os céus respondem? Respondem à nossa resposta. Correto? Sim. Então, como eu respondo aos céus? É isso que atrai uma resposta à minha proposta. Né? O que nós estamos vivendo hoje vai impactar em maior ou menor grau as nossas vidas individuais de acordo com a resposta que nós vamos dar. Por isso que é importante que nós analisemos o carro, né? Quem eu sou e o que eu vou entregar após e durante esse momento. Né? Eu vou passar por ele incólume, eu vou passar por ele sem ter aprendido nada, sem ter mudado alguma percepção, sem ter ampliado a minha visão de mundo, a minha visão interior, ou eu vou contribuir e entregar algo diferente para esse momento. Né? Então, por isso que não só um tempo de mudança, mas é uma mudança de tempo. Por quê? Porque ela vem de dentro para fora. Parece que a gente está repetindo tudo que a gente vem pregando já há muito tempo. Mas tudo isso faz sentido. Por quê? Porque é uma visão profética daquilo que está posto. Né? Nós estávamos nos preparando para isso. Né? Eu entendo que se nós fecharmos os olhos, olharmos para dentro, refletirmos sobre tudo que... E assim, não tem como fechar os olhos para isso, mas refletirmos sobre o que Deus tem falado conosco, nós não deveríamos ter sido pegos de surpresa. Né? Tudo, nós estamos preparados para isso. Basta que nós paremos um pouquinho, façamos algumas boas reflexões e nós vamos contribuir muito com a nossa vida pessoal, familiar, cristã, mas também com o nosso posicionamento profissional. Então, assim, não é linear, mas nós temos que dar uma resposta adequada a esse momento. Tá, então assim, o Arthur está vivenciando uma situação aqui em casa que é uma situação nova, né? Uhum. É uma situação de todos estarem em casa o tempo inteiro, né? Ele não está me vendo nas rotinas ligadas à igreja, né? Que são as minhas rotinas de cunho vocacional. Não está Sim. vendo a Josi também numa rotina diária normal da vida dela. Até mesmo, né? Sim. Embora não tenha uma vida com tantas atividades, mas ele está vendo o vô também numa mudança comportamental e ele também está experimentando algo diferente. Por exemplo, está tendo aula online em casa de manhã, né? Ele está tendo que agora estudar sem a professora mais perto. Então, assim, ele está com um mini EAD, né? Sim. Pensa talvez numa universidade EAD, ele está fazendo o ensino regular EAD. Então, assim, Exatamente. ensino fundamental. Então, ele vai ter histórias para contar desse momento, quando tudo isso passar. Nós vamos ter histórias para contar, né? Mas ele também vai ter história para contar. Mas quais são as principais características da mudança, né, durante esse tempo?
Assim, Jackson, essa vivência que você citou do Arthur, vivendo um tempo diferente, que ele terá histórias para contar desse tempo, isso para mim me encanta muito, que é o que eu chamo sempre da história do futuro, né? Qual história que no futuro será contada sobre esse tempo? E ela também muda e difere de uma família, de um núcleo familiar para outro. E aqui a gente vê uma característica que para mim é muito importante, que é a assimetria. Ou seja, cada lugar nós estamos enxergando em cada lugar a diferença e a importância da cultura local. Então, na sua casa, o Arthur está trazendo à existência aquilo que foi depositado nele durante a história da infância dele, correto? Sim. Aqui em casa, João Pedro, a Manuela, mesma coisa, trazendo à existência aquilo que foi depositado. Então, é assimétrico. Então, um ponto muito importante desse tempo de mudança é a assimetria. Muda de acordo com a cultura, com a educação, com as influências, com as atividades, com as respostas que cada núcleo familiar, que cada indivíduo vai entregar para esse tempo. Isso traz uma outra característica que é a complexidade. Né? Então, assim, nós estamos passando por um tempo que não é simples de ser analisado. Né? Então, quem for contar a história desse tempo vai ter algum trabalho nesse sentido. Né? Quais as influências políticas? Qual é todo um cenário político-cultural que estava acontecendo na década de 20 do século 21 para que tudo isso acontecesse? Qual foi o impacto, de fato, de um isolamento social para esse momento? O que acontecia antes e durante? E que sociedade que saiu desse momento? Então, é algo com muitas variáveis. Tudo que tem muitas variáveis torna mais difícil, mais complexa essa análise. Né? E também outro ponto que para mim é muito importante a ser analisado é a incerteza. É algo que nós estamos lidando de uma forma muito vívida nesses tempos. E a gente vê de fato a diferença entre quem tem um Deus vivo e quem não tem um Deus vivo. Né? Então, a incerteza das pessoas, a falta de segurança, a falta de paz, tem sido uma doença muito mais forte, uma doença com mais consequências do que a doença física que nós estamos vendo. Então, a doença espiritual na nossa sociedade, no ser humano de hoje, ela isso sim é uma pandemia e algo muito sério. Entendi. Bom, aqui, o Murilo, deixa eu ver se eu acho aqui o comentário dele. Ele colocou um comentário um pouquinho antes aqui do André. Deixa eu ver se eu acho. Ó, o modelo de ensino oriental que os judeus praticavam, onde se ensina o Pentateuco, a Torá, era até a idade da adolescência. E se torna, então, uma resposta para a dinâmica que está sendo imposta, pais ensinando. Eu acho que ele está colocando a questão do homeschooling, né? Do homeschooling, Porque, na verdade, a gente está verificando agora que nós, como pais, acabamos sendo os tutores dos nossos filhos em casa no processo da aprendizagem. Aqui em casa, já tínhamos o hábito de estudar junto com o Arthur, sim. Só que, obviamente, agora ficou um pouco mais incisivo, né? Porque sim, senta junto para ouvir o que a professora tem a dizer e constrói conhecimento com ele. Assim, Bom, Murilo, assim, pelo que eu entendi o que o Márcio falou, daí o Márcio vai me dizer se eu estou certo ou não, ele falou... Falhou. Falhou, né? Falou sobre complexidade, ele falou sobre assimetria e ele falou sobre incerteza. Então, imagine que a gente não tem nada desenhado ainda para dizer que a gente vai adotar esse tipo de comportamento hoje, né? Que a gente vai conseguir adotar isso por hora, né? Ou seja, enquanto, né? É o que temos para hoje. Mas a gente não pode dizer que isso vai ser uma tendência. O Murilo Scarpellini é irmão do Márcio. Irmão do Márcio Scarpellini. Tem a mesma origem. Prazer. Não, você não conhece. Prazer. O Murilo mora nos Estados Unidos. A cooperação aí. E também tem o pastor André Monteiro aqui, advogado que está online. Legal. Que é o diretor da escola, da academia de Yeshua. Então, ele tem uma escola online, né, de ensinos judaicas, né, messiânicas, sim. E aí ele também deve estar ligadinho nessa nossa pergunta aí. Bom, então,
Nesse sentido, o homeschooling, Jackson, o meu irmão Murilo, ele mora nos Estados Unidos, né? Então lá esse assunto já está bem mais aprofundado do que aqui. Claro. Mas eu dou um passo antes, na verdade, né? Para mim, essa perspectiva, ela é uma perspectiva que ela sempre deveria ter existido na casa de toda família bem estruturada. Por quê? Se a gente olha para a Bíblia, quando que a lei e por que que a lei era lida anualmente para o povo, né? Existe uma observação ali no livro de Deuteronômio 6. Ela é lida caso algum pai, caso alguma família não tivesse ensinado isso em casa. Por isso que o Pentateuco, a Torá era lida anualmente, né? Como uma contingência, correto? Então, assim, na entrada do nosso colégio, tem ali os deveres dos pais, que é ensinar valores, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, e na escola, a gente ensina ciências, física, biologia e tudo mais. O Uhum. que eu vejo nesse momento? Nós vemos um vácuo de ensino daquilo que deveria ser ensinado pelas casas, percebe? Então, o que se exige hoje? Você usou o termo extremamente correto. Nós pais, enquanto pais, somos tutores dos nossos filhos. Você não precisa saber tudo o que o Arthur vai aprender de física. Você não é físico de formação, né? Mas você precisa ser um tutor. O que é o tutor? Aquele que leva ao conhecimento. Aliás, essa é a definição primária do pedagogo. O pedagogo não era o que ensinava na Grécia Antiga. O pedagogo era o que passava na mão, na casa das famílias, pegava pela mão a criança e levava até o sábio, até o filósofo. Né? Esse era o pedagogo. A função do pedagogo era levar a criança até o sábio. E aí herdamos essa terminologia. O pedagogo é aquele que leva a criança ao conhecimento. Ele não detém todo o conhecimento. Percebe? Então, os pais sempre deveriam ter feito esse papel. O que nós, pais, devemos passar? Fundamentos, fundamento moral, fundamento espiritual e a paixão pela descoberta, né? A paixão pelo espanto, por aprender, por conhecer algo novo, por descobrir algo novo, percebe? Então, nós, pais, somos convidados a um lugar, a um papel que nós, como você disse, na sua casa sempre aconteceu, aqui também, de fazer as lições de casa, fazer as tarefas em conjunto, né? Seja pintar uma parede, né, ou fazer a lição de casa. Né? Então, eu vejo que nesse momento não há nada de muito novo. Na verdade, nós sempre deveríamos ter feito. Então, educar, sim, deu uma travadinha, né? Voltou. Educar, sim, é uma tarefa de dentro de casa. A escola precisa instruir, precisa ter muito claro essa divisão, essa atribuição de papéis, né? Em casa, a educação, eu sempre brinco, né? Eu, como educador, esse termo é muito usado. Eu sou educador do João Pedro e da Manuela. Eu trabalho como instrutor de centenas de crianças, mas educador eu educo João Pedro e Manuela. Sim. Não? Bom, não tem como a gente discutir tudo isso que a gente está discutindo. Não tem. Tem muita coisa. Sem falar de cultura, né? Sim, A pergunta que fica assim, ó. Por que a cultura é tão importante nesse momento de transição? Uhum. Bom, vamos lá. O que é cultura? A gente costuma olhar para a cultura e achar que é música, literatura e tudo mais. Não. Cultura é tudo que é feito pela reflexão, inteligência e habilidade humana. Ok? Então, por isso que a gente fala da cultura do milho, cultura do arroz. O que é? O plantio, plantação. Não dá para a gente falar de cultura animal, né? E é redundante nós falarmos de cultura humana. Por quê? Apenas o homem é capaz de produzir cultura, de produzir algo a partir de uma reflexão. Então, por que é importante? Imagina hoje, acaba o mundo, acaba a energia elétrica, acaba tudo e você é solto numa selva amazônica. A gente sabe que qualquer um de nós, cosmopolitas, a gente poderia morrer de fome, com tudo aquilo ali à disposição. Por quê? Porque a nossa cultura não é aquela, né? Então, qual era a cultura que Noé trouxe para um pós-dilúvio? Percebe? Noé sabia cultivar vinha. Ok? Então, qual é a cultura que nós trazemos? E por isso é importante a cultura no momento de transição. Tá? Então, cultura, a gente está falando de tecnologia, nós estamos falando de comportamento, tá certo? Então, qual comportamento eu trago no meu arcabouço cultural? Percebe? Porque hoje nós estamos tendo, na verdade, mais relação humana, ou de uma forma diferente, mas intensa, do que antes até. Nós vemos a quantidade de shows, por exemplo, de lives de show, que não tem comparação com o momento anterior ao que nós vivíamos. Sim. Ou seja, nós estamos passando por um distanciamento físico,
mas não necessariamente um distanciamento social. Gostei demais Talvez, dessa frase. Estamos passando por um distanciamento físico, embora não sim, seja social, porque nós não nunca necessariamente. fomos tão sociabilizados quanto Exato. no momento que estamos transitando. Exatamente. E esse é uma característica que me apaixona a questão tecnológica. Porque a tecnologia, ela não é boa ou ruim intrinsecamente. Ela é boa ou ruim com a forma com que eu lido com ela. Então, a internet me traz todas as informações disponíveis. Como eu reajo a essas informações? Como eu qualifico quais informações são boas, contribuirão para mim ou não? Percebe? Então, televisão, na época da nossa infância, eu sou da época que era pecado ter televisão em casa. O crente que tinha televisão tinha que esconder no armário. Bem-vindo ao... Televisão, só é nós. Televisão é boa ou ruim? Depende o que você assiste nela. Internet é bom ou ruim? Depende o que você consome dela. Qual a diferença do momento que nós vivemos hoje? É a quantidade e a velocidade. Né? Então, enquanto nós éramos pequenos e tinha meia dúzia de canais disponíveis na televisão e nós tínhamos que levantar do sofá para trocar o seletor, hoje está tudo à mão, literalmente, né? Com uma quantidade e uma velocidade brutal. É tão brutal que a nossa psique não estava preparada para essa quantidade de informação. Há anos atrás, nós comparávamos que uma criança com X anos tinha a mesma quantidade de informações que um imperador romano. Esse cálculo precisa ser revisto violentamente hoje, né? Porque nós não estamos mais na era da informação. Porque a informação é commodity, né? Então, uma era é definida por aquilo que lhe traz mais valor. Informação já foi algo de muito valor. Hoje é commodity. Informação está aí disposta para quem quiser. Todo tipo de informação. Verdadeira, falsa, manipulada ou não. Hoje nós estamos numa era analítica. O que eu faço com essa informação? Qual é a informação que eu vou consumir, que eu vou repassar e que eu vou depurar na minha vivência? Então é incrível, por isso que cultura é muito importante, porque cultura é a nossa, na verdade a gente está falando de cosmovisão aqui, né? Claro. Com quais olhos eu vou traduzir o que está sendo posto à minha visão, né? Então, com quais olhos eu vou interpretar isso? E aí, com quais olhos eu vou interpretar as informações políticas, as informações econômicas, né? A gente sempre brinca que em tempos de mudança tem gente que chora, tem gente que vende lenço, é o momento que a gente vê hoje, né? Muita coisa mudando e no meio de uma crise, oportunidades ímpares estão aparecendo, como em todas as crises. Sempre foi assim. Estamos passando por mais um momento de inflexão histórico e, portanto, muitas oportunidades estão colocadas aí e colocando à prova o nosso propósito de vida. Então, quando nós somos colocados, duas instituições fundamentais estão dentro da mesma geografia hoje. As duas feitas de forma eterna. A família feita por Deus, no Jardim do Éden, e a igreja deixada por Jesus. Essas duas instituições foram colocadas dentro da mesma geografia, as nossas casas. Percebe? E aí nós precisamos de um encontro com o nosso propósito para que a gente possa dar uma resposta coerente com esse tempo que nós estamos passando. Então não é qualquer resposta, não é uma resposta que vem pelo medo ou pela incerteza. Não, é uma resposta que vem da contemplação externa e externa. Ontem a pastora pastora Luciana do Juscelio, ela fez uma reflexão muito importante, que é: nós estamos muito preparados para ouvir o mundo exterior e pouco preparados para ouvir o mundo interior. Os nossos ouvidos são virados para fora e não para dentro, percebe? Então é momento de contemplação externa e contemplação interna. Quem eu sou, para que eu possa depurar e dar uma resposta coerente. Então não tem resposta certa. Ah, o Márcio fez isso, o Jackson fez aquilo, vou fazer a mesma coisa que outra pessoa. Já começou errando, né? A resposta deve ser coerente com o meu propósito. É tempo de virar para dentro e encontrar o nosso propósito como pessoas, como indivíduos, como família, como servo de Deus, como empresário, enfim, a nosso propósito de vida, eu como um todo. Entendi. Bom, eu gosto de interagir aqui com as pessoas. O pastor Adão, ele está colocando uma coisa aqui. Ele colocou: essa reflexão, ela é boa ou ruim? Temos que rever tudo o que falamos ou o que já foi falado dentro das igrejas? Posso responder o que eu acho? O que eu Sim. penso? Assim, pastor Adão, ó, nós estamos verificando que estamos atrasados em algumas situações. Por exemplo, no Mevan, já desde 2009,
nós já utilizávamos a internet como meio de comunicação para os nossos cultos. E nós já tínhamos o hábito das lives, já tínhamos os hábitos do uso da tecnologia, do emprego da tecnologia na questão da comunicação, né? E a gente está vendo hoje que algumas igrejas tiveram que pedalar para conseguir entender que a tecnologia é extremamente necessária. Outra questão, a questão desse pensamento retrógrado de que o prédio, o templo, né, ele é a igreja, também se dissipou, porque hoje eu estou entendendo que nós somos a igreja, né, porque nós somos o templo vivo do Espírito Santo, e juntos somos o corpo de Cristo. E cada casa, como um ponto de adoração, movimenta esse corpo de uma forma até quase que invisível, mas altamente relevante. Então, assim, eu só dei 2 exemplos de coisas que a gente talvez estava mal acostumado, né, e teve que correr atrás agora, dar uma pedalada para poder acompanhar o desenvolvimento, né? Deixa eu adicionar uma coisinha, Jackson, nessa questão. Ele perguntou se essa reflexão é boa, né? Na verdade, toda reflexão é boa, né? E ela será boa em qual medida? Na medida em que eu estiver curado em relação à minha identidade, ao meu propósito, aquilo que eu construí na minha vida, na minha vivência cultural, melhor dizendo. Então, assim, a gente vai precisar rever tudo que foi pregado? Depende, né? Depende. Acho que, assim, quem é muito ligado a questões apocalípticas, não, vamos marcar em uma data, vai ter que rever. Agora, se a gente entender o tempo e o modo de Deus, a gente está falando de coisas eternas. A gente não está falando de algo que é contingente, de algo que depende do noticiário. Não, a gente não tem que ser profeta de notícias, nós temos que viver profeticamente. Claro. Né? Então, acho que, como você disse, a igreja não é o prédio. Nós estamos vendo que, mais do que a igreja não ser o prédio, as instituições, sejam elas quais forem, por exemplo, a escola, que é algo que eu vivo diariamente, não é o prédio. O prédio, tanto quanto na igreja, o prédio serve a um propósito. Sim. Percebe? Tanto na igreja quanto na escola. E hoje a gente está vivendo isso. Nós tivemos um engajamento do nosso corpo discente que foi, assim, de arrepiar. Foi algo emocionante, como os professores se dedicaram e se reconstruíram para que pudesse trabalhar nessa forma remota. Então, nós vemos que o prédio, de fato, ele é secundário, ele serve ao propósito. E na igreja é a mesma coisa. Se o prédio for mais importante do que o propósito, de como eu me relaciono com o propósito, eu estou perdido em relação àquilo que eu faço. Claro. Né? Então, as estruturas, elas têm que servir o propósito, e jamais o propósito ser levado de acordo com notícias ou de acordo com as estruturas físicas. Né? Isso a gente vê como nós estamos, na verdade, muito à frente da sociedade em geral. Porque quando a gente fala do ministério apostólico, a gente está falando de uma implantação de uma cultura que não depende de coisas terrenas. Né? A cultura do reino, ela não depende ela não é contingencial, ela é eterna. E é profética porque nós sabemos para onde estamos indo e se errarmos, existe a voz profética para nos corrigir. Percebe? Então, nós estamos à frente. Por isso que eu bato muito nessa tecla, que nós temos muito a contribuir para o mercado, para a sociedade em geral, num momento de transição como esse que nós estamos vivendo. Olha só. Bom, para a gente, como você falou sobre como o corpo discente da escola que tu representas te deu uma resposta incrível agora, derrubando os muros, né? E trabalhando remotamente, em home office, dando as orientações para os alunos em casa. Bom, nesse tempo de mudança, quais são as perspectivas quando a gente fala do assunto aprendizagem? Ok. 3 L's, né? O Long Life Learning. Sim. Na verdade, isso é mais uma coisa que não é novidade. Né? É algo que, se nós olhássemos para a educação indígena, nós já teríamos uma educação genuinamente brasileira, né? Tupiniquim mesmo, e extremamente atualizada. Por quê? Quando que o índio se forma em índio? Nunca, só quando ele morre. Percebe? Quando que o índio sai da escola? Quando ele morre. Assim, deve ser o nosso processo de aprendizagem. Qual é o problema do nosso processo ocidentalizado de aprendizagem? Nós nos formamos.
Olha o nome que se dá. Quando a gente adquire uma forma, então eu me formo engenheiro, eu me formo advogado, e Uau. aí a forma é limitante. Ah, estou formado. Ok, parabéns. Na verdade, você está conformado a uma forma que lhe foi imposta. Sim, Percebe? E aí eu não preciso mais aprender. E aí você é confrontado com um tempo de mudança que vai exigir de você novas habilidades, novas skills. E aí o que você faz? A gente vai precisar voltar lá para a academia e não dá certo. Por quê? Porque não dá tempo. A gente está no meio da tempestade e agora, meu amigo, não dá para voltar para a escola de navegação. Você precisa enfrentar. sim. Então, long life learning significa o seguinte: eu tenho que manter um hábito de aprendizagem. Tá? E isso vai mudar, já estava mudando, esse conceito, como eu disse, não é novo, tá? Mas ele será muito atual a partir de agora. Por quê? Eu preciso aprender novas habilidades, tá? E de forma muito rápida. Ou seja, você gosta muito de artes, né? Você é um pintor, eu gosto muito de música. Assim, o que essas habilidades nos trazem? Por que isso é importante na minha vida profissional? Isso é muito importante. Isso nos traz visões diferentes de mundo. Isso nos traz visões mais abertas de mundo. Então, aprender algo manual é fundamental para um tempo como esse. Então, aprender coisas práticas é fundamental para um tempo como esse. Então, e nada disso está na academia. Então, a gente precisa aprender a aprender. Essa é a tônica da aprendizagem hoje. Aprender o quê? Tudo. Tudo aquilo que pode contribuir para o meu labor, seja ele qual for. Então, assim, a gente não está falando de fazer uma nova faculdade. Cada vez mais, Jackson, eu acredito que os certificados oficiais estarão em segundo plano. Para mim, hoje eles já estão e já há algum tempo estão. Então, você vê que a academia, engenharia, cursos desse tipo, eles dão um fundamento, mas para que uma pessoa tenha uma boa empregabilidade, ela precisa de certificações de quem? Dos fabricantes. Sim. Percebe? Então, assim, se a pessoa não tem uma certificação do fabricante A, B ou C, ele está fora do mercado, apesar de ter um título Uhum. oficial. Por quê? Porque a academia não dá conta de estar na mesma velocidade da tecnologia, da produção tecnológica. E agora, cursos de ciências sociais, como eu tenho, como eu sou formado, cara, e agora? O que a gente faz com tudo que nós aprendemos? A Uhum. sociedade está mudando drasticamente, então a gente precisa continuar aprendendo, continuar fazendo novas leituras, novas aprendizagens para que a gente continue estando atualizado e prontos para dar conta desse novo tempo que está aí, a todos os dias, aliás, né? Sim, faltam 10 minutos para a gente terminar a nossa live, porque depois às 5 horas já entra uma outra programação. Mas eu só gostaria de fazer um ponto aqui sobre a participação do Leandro. O Leandro, que é da Embaixada das Nações, do Reino, lá de Brasília, do Gama, do pastor Adriano Regis. E o Leandro colocou aqui: como vocês veem o impacto do Covid-19 na movimentação da igreja após a epidemia e nas heresias que surgiram nos últimos anos? Bom, assim, tem duas coisas que eu gostaria de pontuar na tua pergunta aqui, antes da gente passar adiante, Leandro. Primeiro, se a gente tiver um Covid-19 de 3 meses, a gente tem um impacto. Se a gente tiver um Covid-19 de 9 meses, a gente tem outro impacto. Se a gente tiver um Covid-19 de 1 ano, a gente tem outro impacto. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, claro, a gente vai ter que ter outras práticas contingenciais para conseguir acompanhar a questão toda da evolução da epidemia, né? Ou da involução da epidemia, ou da descoberta de uma vacina, ou de uma ação que seja mais efetiva e prática do ponto de vista da estrutura de saúde no país. Então, assim, aí a gente vai ter uma movimentação de igreja um pouco diferente. Eu já vi, por exemplo, uma pesquisa que foi revelada há pouco tempo, que é uma pesquisa de mercado ligadas a bem de consumo, que a educação online ela está saindo lá em cima. Então, por Uhum. exemplo, os cursos que você fazia na sua igreja de teologia, que eram cursos formais, em sala de aula, com professor, obviamente
terão que ser reformulados para cursos online. Então, a gente vai ter não mais o curso à distância, fazendo uso da frase do meu amigo Márcio Scarpellini, não distância física, mas aproximação social, porque nem sempre a educação online ela é à distância, ela não precisa ser, se você tem instrumentos de interatividade. Cada vez mais a gente vai ter que trabalhar a questão de menores grupos, que são grupos familiares, né, e encontros mais esporádicos, né? Isso, obviamente, encarando as incertezas futuras do Covid, que a gente não sabe como vai ficar ainda. Agora, quanto às questões das heresias, aí deixa eu te falar uma coisa. Se foi um tempo em que nós ouvimos heresias, foi nesse tempo agora na internet. Porque, assim, o que tem de live aberta e todo mundo falando o que pensa, todo mundo falando o que acha, todo mundo falando o que quer, a internet já era esse ambiente de exposição, agora mesmo que desembestou de vez. Então, a gente está vendo aí aquelas pessoas que pregavam heresia tendo um espaço muito maior, porque daí num momento como esse, de dúvidas, de incerteza, de falta de fé, de falta de esperança, as pessoas se agarram no que aparecem. E, obviamente, as heresias elas surgem com muito mais força do que em outros tempos. Mas há de se ajustar as melancias na carroça, né? E logo, logo a gente vai conseguir ter algo mais concreto, mais substancial para conseguir oferecer. Eu acredito que o próprio movimento de Deus, né, que é essa soberania de Deus, ela vai começar a movimentar algumas coisas de dentro para fora e que vão nos surpreender. Para a gente poder encerrar, já que são 16h54, eu queria te perguntar o seguinte: o momento atual talvez ele seja o mais difícil de ser analisado. É isso que eu estou tentando discutir aqui com o meu amigo Leandro, né? Do que os períodos de transição que já aconteceram no passado. Por quê? Falhou um pouquinho a sua pergunta. Mas assim, o Leandro colocou aí esse momento de surgimento de heresias, né? Quem sobreviveu anos 80 e 90, meu amigo, vambora. A gente era certeza que do mil chegou e dos 2000 não passará, né? Assim, esse tipo de coisa era muito comum, né? O Murilo que nos chamou agora há pouco, até hoje ele é complexado com o disco de vinil da Última Trombeta. Então, o mundo já acabou muito. Só os fortes entenderão, gente. Só os fortes entenderão. Então, assim, passamos por muitos outros momentos. Esse momento, ele é diferente? Na verdade, assim, ele é complexo, né? Por quê? Tem mais variáveis, percebe? Então, essas variáveis tecnológicas e a velocidade que a coisa anda, isso traz uma complexidade profunda, né? Então, esse momento já aconteceu. Então, assim, já tivemos ondas de heresias fantásticas, né? Marcação de data para tudo. Vamos ter de novo, tá tudo certo. Mais uma vez, é importante, ensino e cultura fundamentado. Qual é o ensino que a gente tem na igreja? É fundamentado? Se for fundamentado, tá tudo certo. Eu já fui muito professor de apologética, sabe? De falar o que os outros estavam errados. Hoje a minha apologética é o contrário, é falar o que é fundamental, fazer o que lá a gente lê na carta de Pedro, saber estar pronto para defender a fé que eu tenho, percebe? Então, assim, a complexidade desse momento, ela é profunda por conta da velocidade e da quantidade de informações. É assimétrica porque é diferente em todas as situações, igrejas, empresas, famílias, e é muito incerta. Então, assim, é necessário que a gente tenha um olhar muito profundo e dedicado e contemplativo, né? A situação que nos é imposta, situação externa e situação interna. Como eu estou lidando com as minhas emoções? Como eu estou respondendo a esse tempo? Eu estou respondendo numa situação primária de ter medo do que está acontecendo, e aí responder com medo, né? Ou estou passando por um tempo em que eu vou aprender com o que está acontecendo e depois eu vou construir dentro desse momento, percebe? É essa transição que vai nos dar algo diferente ao passar por esse momento, né? Eu fico com medo, eu posso ficar o tempo todo com medo, me tranco em casa, compro um caminhão de papel higiênico e está tudo certo. Ou eu vou olhar para dentro, vou aprender com esse momento e vou devolver uma construção interna e externa da minha vivência, do meu propósito. É por aí. Ok. Bom, gente, são 16h57, faltando 3 minutos para encerrar. Nós precisamos salvar essa live
senão, infelizmente, o Instagram nos derruba. Eu tenho algumas outras perguntas para fazer para o Márcio Scarpellini, mas eu gostaria de saber se ele pode voltar em outra oportunidade para a gente continuar esse bate-papo que foi tão incrível e interessante. Claro, é uma honra. Tem uma odisseia pela história, passando inclusive pelos anos 80, não só pelos penteados mullets, mas pelos discos que nos assustavam muito. Não sei se você já chegou a ouvir o telefone do céu, mas meu Deus, horrível. Bom, gente, que Deus abençoe a todos vocês que deram o ar da sua audiência. Vão lá no GPC de Empreendedores e deixem para a gente as suas sugestões de pauta para que a gente possa procurar os convidados e entrevistados nos assuntos que mais lhe interessam. E muito obrigado também ao Márcio Scarpellini por esse tempo precioso que ele dedicou a tantos esclarecimentos. Foi muito produtiva, muito rica. Quero te agradecer. Josi está mandando um abraço, um beijo. E ela ouviu tudo. Sim. Pedagoga que que bom. Joia. Joia, grande abraço. Jackson, beijo, obrigado, um abraço, uma honra. Beijão na Patrícia, tá? E nas crianças. Será dado, com Tchau, certeza. tchau. Tá joia. Beijo, tchau, tchau.